E hoje eu gostaria de falar sobre o encontro com a desumanidade. É um texto que às vezes assusta muitas pessoas, talvez outras pessoas não creem, mas o fato que está aqui, que aconteceu, é fato que é uma verdade, e a gente vai estudar esse texto hoje e também desmistificar ou quebrar alguns paradigmas para que nós possamos ter a compreensão correta do que esse texto e o que de fato esse encontro nos apresenta. Marcos capítulo 5, acho que já está aí, diz o seguinte: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: não nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então, começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou. Volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então, ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Senhor, que a tua palavra seja pregada conforme o Senhor deseja, que eu seja apenas um instrumento e que ela possa nos trazer clareza, esperança, confronto, fé, e que o Senhor me use para que possamos ser abençoados pelo Senhor nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes eu pergunto e converso com algumas pessoas mais próximas e a gente começa a falar sobre o reino espiritual e muitas têm medo de ver alguém endemoniado, outras talvez não acreditem que isso acontece, mas o fato é que Jesus nos mostra e o relato do Novo Testamento nos mostra, bem como no Antigo Testamento, em algumas partes, pessoas sendo totalmente dominadas e possuídas por espíritos maus. Precisamos fazer uma distinção aqui, porque a Bíblia diz em Mateus, se eu não me engano, capítulo 5 ou 6, que eram trazidos a Jesus
enfermos, doentes, lunáticos e pessoas possuídas por demônios. E há uma diferença clara aqui entre lunático e pessoas possuídas por demônios. O lunático, na época, é o que a gente poderia chamar de pessoas que possuem alguns transtornos psicóticos, transtornos da mente. E aqui, como pastor e psicólogo, eu posso dizer que é uma linha muito fina e a gente precisa de muita sabedoria divina, muitas vezes, para distinguir o que é uma possessão demoníaca e do que é ali um problema de ordem de natureza psíquica. Porque alguns comportamentos dessas duas pessoas, ou o possuído pelo demônio, ou o que tem um transtorno, em alguns casos são muito parecidos. Eu já tive a experiência de passar pelos dois tipos de situação. Eu já fui convidado, não sei se isso é um bom convite, mas eu já fui convidado durante a noite para algumas casas para orar, porque algumas pessoas estavam transtornadas. E de fato, quando eu chegava lá, algumas pessoas era claro de ver que era uma questão psíquica, era uma perturbação. Não que uma pessoa que tenha problemas psíquicos não pode também ser dominada pelo mal, mas não necessariamente isso acontece, não é uma regra. Mas já fui em casas também que, de maneira científica, olhando para os nossos DSMs, olhando para os nossos índices e catálogos de doenças, não era possível explicar o que eu estava vendo ali. Com certeza a pessoa estava possuída por um demônio. Primeiro, porque ela dizia e falava coisas que ninguém sabia. Que ela não poderia, por exemplo, ter visto, que ela não poderia, por exemplo, ter presenciado, mas ela sabia. E Jesus nos mostra nessa história que ele se deparou com um homem assim. E a gente precisa desmistificar algumas questões sobre a expulsão demoníaca, porque talvez o que você sabe e vê de expulsão de demônios é através da Igreja Universal, né? Onde tem uma entrevista com o demônio vira quase que um personagem num podcast, onde eles ficam perguntando, trocando ideia com o demônio, como se isso fosse uma técnica e uma tática de exorcismo. Eu não posso dizer com certeza, mas em grande parte desses acontecimentos eles são forjados ou é um grande teatro. Eu de fato não acredito muito naquilo que vejo. Mas isso não me faz deixar de acreditar que de fato pessoas podem ser dominadas pelo mal, porque eu já presenciei isso. Agora existe uma questão aqui, Maicon, quem pode ser dominada? Quem pode ser possuída pelo mal? E a Bíblia é muito clara em dizer, quando você lê todo o contexto, de que aonde o Espírito Santo de Deus habita, o demônio não pode dominar, ou o demônio não pode entrar. Eu gosto de uma analogia e de um pensamento que separa a opressão da possessão demoníaca. O que é a opressão? A opressão é aquilo que todos podem sentir, sejam pessoas que possuem o Espírito Santo de Deus, sejam crentes como você e eu. A opressão é aquela coisa espiritual que a gente sente que algo não está bom, um peso, talvez o investir do inimigo para nos fazer pecar, o investir do inimigo para não nos deixar perdoar. Parece que você chega na sua casa e você sente que há uma nuvem negra dentro da sua casa, sobre a sua relação, sobre o seu casamento, sobre o seu filho. Você tem experiências negativas e esse tipo de opressão, ela pode acontecer tanto com cristãos, com pessoas que servem a Jesus, que são discípulas verdadeiras de Jesus, como com pessoas que não servem a Jesus. Agora, enquanto a opressão trabalha dessa forma, a possessão demoníaca é algo que de fato
é o demônio tomando conta da pessoa, da mente, do coração e de todas as atitudes desse indivíduo. E quando diz isso, a gente entende que onde o Espírito Santo de Deus habita, o mal não pode habitar. Mas, Michael, eu já vi gente ficando endemoniada dentro da igreja e ele era um crente em Jesus. Vamos lá. Só tem duas explicações para isso. Uma delas é que essa pessoa nunca teve um encontro real com Jesus e Jesus e o Espírito Santo nunca moraram dentro do coração dela. Porque onde o Espírito Santo habita, o demônio não pode habitar. Ou se em algum momento o Espírito Santo esteve dentro dela, hoje já não está mais. E a gente precisa saber que o fato de nós virmos à igreja, de nós sentarmos aqui, de ouvirmos a palavra, o fato de alguém pregar, de alguém tocar, de alguém ensinar uma criança, não significa que essa pessoa possui o Espírito Santo de Deus. Nós vemos atrocidades que homens vestidos ou que têm o título de padre, de pastor, de ministro, ou seja, de qualquer religião, são capazes de fazer. E a segunda posição é que se essa pessoa de fato ficou endemoniada, ou de fato ela nunca teve Jesus, ou é um mero teatro. Não tem outra explicação, meus irmãos. Não tem um meio termo. Jesus está de um lado do coração e do outro lado está o demônio guerreando ali. Não. Ou nós somos templos do Espírito Santo, ou nós não somos. Então a gente precisa desmistificar essa questão, porque tem muito crente que dá mais valor para o diabo do que para Jesus. Tem muita teologia que fala mais do mal do que do próprio bem e do que Jesus faz. E nós vamos ver nesse texto que ele vai nos trazer muitas lições importantes. A primeira lição é que Jesus está atravessando de barco para uma terra onde não era uma terra dos judeus, era uma terra do que nós chamamos de gentios. Por que nós sabemos que era uma terra de gentios? Porque tinha criação de porcos, e judeus não criavam porcos. Quando eles atravessam o lago da Galileia e chegam a essa região de Gadara, eles estão num ambiente gentil. Qual é o ambiente gentil? Gentios são todos aqueles que não são judeus. Você é um gentil, eu sou um gentil. E logo que Jesus chega nesse lugar, a Bíblia fala que vem um homem. E esse mesmo texto é narrado pelos outros dois evangelhos, tanto em Mateus como em Lucas. E eles têm algumas características diferentes. E um deles diz que esse homem vivia nu e vivia no cemitério. E logo que esse homem percebeu que estava chegando um barco, ele corre até esse barco. E esse homem, o texto diz que ninguém conseguia segurá-lo. E aqui, de fato, meus irmãos, eu já vi pessoas possuídas pelo demônio que têm uma força descomunal, porque a força não é dele, não é daquela pessoa. E a Bíblia diz que aquele homem era amarrado com correntes de ferro e nada poderia segurá-lo, nada o segurava. A Bíblia diz que ele se marcava, ele se machucava todo. E as pessoas viviam com medo desse homem e ninguém conseguia ajudá-lo. E aqui nós temos um detalhe importante. Quando Jesus desce do barco e aquele homem vem, as primeiras palavras que ele diz é o seguinte: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Isso aqui é a clara certeza de que os demônios sabem quem Deus é. Embora alguns humanos não consigam se render diante do senhorio de Deus, os demônios o fazem. Tanto é que eles chegam diante de Jesus, se prostrando e chamando Jesus de Senhor. E muitas vezes nós humanos não somos capazes de ver isso, mas os demônios sabem porque conviveram com Deus um dia na eternidade, antes de se rebelarem. E eles chegam para Jesus e dizem:
Jesus, filho de Davi, o que você quer de mim? Outro texto de outro evangelho diz que as palavras foram, o que o Senhor quer com a gente antes da hora, porque os demônios sabem que no dia do julgamento final eles serão condenados e lançados para sempre nas profundezas. E a ideia deles era que Jesus tinha chegado e que esse tempo era chegado. Por isso que eles dizem, olha, não nos deixe ir para aqueles porcos, não nos acorrente agora, nos deixe ficar livres. Será que nós temos reconhecido a Jesus como muitas vezes o mal reconhece? Como os demônios são capazes de reconhecer? Será que nós temos nos prostrado diante de Deus, sabendo que Ele é o Senhor de todas as coisas? Embora esse homem fosse um endemoniado que se machucava, que andava nu, a gente precisa fazer um outro tipo e trazer uma outra ideia de gente endemoniada, porque o endemoniado nem sempre, o possuído nem sempre vai ter essas características. É possível que uma pessoa seja possuída e ainda assim seja um pastor de igreja. É possível que essa pessoa seja possuída e ainda assim seja um presidente, seja um executivo, seja um médico, seja um padre, seja lá quem for. E nós podemos ver isso a partir do que aconteceu com Judas. A Bíblia diz que Judas em determinado momento foi possuído pelo demônio para trair Jesus, mas ele não ficou se esbatendo, ele não ficou se falando diferente, ele agiu normalmente até o momento de trair Jesus. E a Bíblia diz sim que nos últimos dias nós teríamos muitos enganadores, pessoas que se fazem de pessoas boas, pessoas que se passam por pessoas boas, mas estão possuídas pelo mal, possuídas pelo demônio, fazendo totalmente a vontade do demônio. Quando Jesus pergunta o nome dele, e alguns pastores aí usam esse texto para dizer que você tem que entrevistar o demônio, porque Jesus pergunta o nome, mas Jesus perguntou o nome da pessoa. Mas quem falava em nome daquela pessoa naquele momento era o demônio. Aquela pessoa tinha perdido toda a identidade. E é isso que acontece com pessoas que são possuídas por Satanás. Elas perdem toda a identidade. E elas passam a viver uma vida que não é a vida delas. São momentos lúcidos. Tem um filme muito bom, acho que é Nefestor que chama, o Felipe? O filme? Nefestor. Neférios. É uma pessoa que está presa, ela vai ser executada e é chamado um psiquiatra para fazer uma entrevista com ele para ver se ele tinha algum problema mental. Se você não assistiu, assista. E nesse filme é possível ver momentos de lucidez do ser humano e momentos onde ele é tomado totalmente pelo espírito maligno, a ponto do espírito maligno falar no lugar dele, que é o que aconteceu aqui. Quando Jesus pergunta para aquele homem, como é o seu nome? Ele fala, legião. Aqui é multidão. O que era uma legião? Uma legião romana era um exército de 6.000 homens. E ele diz, meu nome é legião porque nós somos muitos. Aquele homem estava possuído por muitos demônios, não eram poucos. A ponto de que eles clamam para Jesus o seguinte, nos deixe ir para aqueles porcos. E eram 2.000 porcos que haviam ali. E eles tomaram, a partir do momento que Jesus permitiu que eles fossem para lá, eles tomaram aqueles 2.000 porcos. A Bíblia diz que exatamente naquele momento, aquele homem recobrou a lucidez. Ele voltou a viver, ele voltou à vida.
ele pôde novamente se vestir, ele pôde novamente conversar, ele pôde novamente olhar nos olhos de alguém sem causar medo, porque é isso que Deus faz. Quando Jesus nos liberta, Ele nos traz de volta a vida, nos devolve a nossa identidade, nos faz ser humanos de novo. Porque é um encontro com a desumanidade. Nós temos dois tipos de pessoas que se tornaram bichos aqui. O primeiro tipo de pessoa foi esse homem. Quando nós estamos a serviço do mal, a gente se bestializa, a gente se torna bichos. A gente começa a fazer coisas com outras pessoas que são semelhantes a nós, por outros humanos que são semelhantes a nós, que ninguém é capaz de acreditar que um ser humano poderia fazer com o outro. Você quer ver pessoas que se tornaram bichos? Liga esses jornais sensacionalistas e assista por meia hora. Eu não tenho estômago para assistir. Pessoas que nós vemos fazendo coisas maléficas com crianças, com idosos, com gente indefesa. Gente roubando pessoas que já não têm o mínimo para viver. São pessoas que se tornaram bichos, que se desumanizaram. E esse homem estava desumanizado. Ele tinha se tornado um bicho, vivia entre os mortos, é o que a Bíblia diz. Essa região era uma região de um grande cemitério e ele vivia entre essas pessoas enterradas. Se tornaram bichos, se bestializaram porque foram se afastando de Deus e sendo tomadas pelo diabo. E quanto mais a gente se afasta de Deus, quanto mais nós dizemos não a Deus, mais nós temos o coração aberto e suscetível para sermos dominados pelo mal. E muitas vezes o mal começa dominando a nossa mente, até dominar todo o nosso corpo. Então o fato de estarmos na igreja não significa que o Espírito Santo habita em nós, ou em você, ou em mim. O que faz e dá certeza de que você tem o Espírito Santo morando dentro de você é o seu compromisso com Jesus. Porque de nada adianta você dizer que tem um compromisso com Jesus, mas vive uma vida totalmente oposta do que Ele nos deixou para viver. E aqui não é uma vida de regras, mas é uma vida de amor pelo Senhor. Nós compreendemos por amor o que Ele nos ensinou a viver. Esse texto continua dizendo que aqueles demônios saíram desse homem e foram para esses porcos, e esses porcos se lançaram no mar da Galileia, em desespero, talvez tomados por dor, não se sabe. E aí algo começa a acontecer. Aquelas pessoas que cuidavam daqueles porcos, que tratavam aqueles porcos, saíram desesperados, não sabiam o que estava acontecendo e começaram a espalhar a notícia que tinha acontecido. E o texto diz que outras pessoas voltaram e viram aquele homem são, curado, com roupa, conversando, sendo homem novamente. E eles olham para Jesus e dizem o seguinte: nós queremos que você vá embora. E aqui nós encontramos o segundo grupo da desumanidade. Pessoas que estão mais preocupadas com porcos do que com gente. Para aqueles homens, não importava aquele homem estar curado e são. Eles estavam bravos porque os seus 2.000 porcos haviam morrido. A fonte de renda deles havia sido destruída e acabada. Para eles era muito melhor ter aquele homem daquele jeito, acorrentado, se autoflagelando, assustando pessoas, sofrendo, mas os seus 2.000 porcos ali, do que ver aquele homem são. Vocês percebem que essa é a realidade dos dias de hoje? As pessoas que sofrem viraram paisagem para a gente, nós nos acostumamos com elas.
E muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com porcos, com nossa fonte de sustento, com os nossos negócios, com o que a gente pensa da vida, com o que a gente acha da vida, do que com aqueles que estão ao nosso redor sofrendo, sendo possessos, sendo injustiçados, sendo destruídos pelo sistema. E nós estamos nos concentrando nos porcos. Também estamos ficando desumanizados. O Instagram faz isso com a gente. Você está vendo ali algo e uma notícia terrível no feed ali rolando. Ontem mesmo eu estava assistindo uma notícia de um professor de escola e essas notícias me machucam muito porque é a minha realidade. Um professor de escola que estava abusando de crianças que eram autistas não falantes. Ele só abusava dessas porque ele sabia que essas não iriam falar. Fazendo isso por muitos anos. E aquela dor me tomando, aquela ira, aquele sentimento horrível, pensando na minha filha, e a hora que aquilo acaba, eu passo para cima, aparece um rapaz contando uma piada para você dar risada. Porque o sistema não quer que a gente pense, o sistema não quer que a gente sinta. O sistema e o algoritmo não quer que a gente pare para se conscientizar do que de fato está acontecendo nesse mundo. E muitas vezes nós temos caído nessa. Os telejornais, as notícias são todas umas atrás das outras para você não poder ter o senso crítico de pensar. E isso vai fazendo com que nós vamos nos desumanizando, nos bestializando, nos tornando bichos. E tem muita gente vivendo dentro da igreja que acha que serve ao Senhor, mas se tornaram bichos. Não conseguem olhar para outra pessoa e ter compaixão. Não conseguem olhar para outra pessoa e entender a dor que ela está passando. Não conseguem olhar para outra pessoa e estender a mão. Não conseguem olhar muitas vezes para a pessoa que vive com você dentro de casa e perguntar como você realmente está. Porque muitas vezes nós estamos preocupados só com a gente, só com o que é importante para mim. Estamos nos bestializando e nos tornando bichos que só querem resolver e viver aquilo que nos interessa. É bicho que vive assim, é cachorro, é gato. E ainda assim a natureza nos mostra que parece que tem momentos em que os animais, as bestas, as feras estão mais humanizadas que os próprios humanos. Você vê um leão ou uma leoa defendendo o seu filhote com todas as forças. Defendendo os seus pares, a sua tribo com todas as forças. E muitas vezes nós humanos não temos feito isso. Aqueles homens estavam mais preocupados com os porcos do que com aquele homem possuído pelo diabo. O texto continua e aquele homem, quando vê que Jesus está indo embora, procura Jesus e fala: me deixe ir com você, deixa eu te seguir, porque você transformou minha vida. Mas Jesus tinha outros planos para ele. Sabe por quê? Porque quando nós somos transformados, o lugar aonde a gente começa a agir é dentro da nossa própria casa. Jesus diz para ele o seguinte: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Olha que legal. É dentro da nossa própria casa que a gente começa a mostrar que Jesus nos transformou. É no nosso casamento, é na nossa relação com os nossos filhos, é na relação com a sogra, com o sogro, com o cunhado, com a cunhada.
E eu fico imaginando aquele homem voltando para casa, vivendo no cemitério longos anos, e de repente ele volta com os olhos cheios de vida. Imagine a mãe dele olhando para ele. Para quem é mãe aqui, pai, você vai entender. Aquele filho volta são, limpo, e diz: mãe, eu encontrei um homem e ele me libertou. Eu tenho uma notícia boa para te contar. Você precisa conhecer esse homem. E muitas vezes nós não conseguimos fazer isso nem dentro da nossa própria casa. Nós não conseguimos pregar o evangelho e ensinar o evangelho para os nossos filhos, porque estamos mais preocupados com porcos. Nós não conseguimos mostrar o evangelho dentro do nosso casamento, dentro das nossas relações, porque a nossa cabeça está em um monte de lugar, mas não está no senhorio e na rendição ao Senhor Jesus. Muitas vezes achamos que servimos a Deus, mas nosso coração está muito distante dele. E eu achei interessante, pensando aqui, que nesse texto Jesus atende ao pedido dos demônios, porque os demônios falaram: deixa a gente ir para os porcos. Jesus manda. Aqueles homens que preferem porcos chegam para Jesus e falou: vai embora daqui. Jesus vai. Mas quando um servo dele chega para ele e fala: deixa eu ir com você, Jesus fala assim: não. E o não de Deus nem sempre é algo ruim. Muitas vezes nós oramos e pedimos coisas a Deus e Ele nos diz não, mas isso não significa que Ele não está pensando o melhor para a gente. Jesus sabia que o melhor para aquele homem naquele momento era voltar para os seus e falar o seguinte: olha como eu estou agora. Eu estou livre, eu estou bom. E isso faria com que outras pessoas pudessem crer em Jesus. Você sabia que quando eu posto às vezes algumas fotos de batismo, e já postei em outras igrejas, e eu recebi a mensagem no meu particular dizendo o seguinte: eu não acredito. Essa aí, pessoas que conviveram com a gente, como pode? Eu falei assim: não sei, eu sei que pode. E é Jesus quem pode. É Jesus quem pode, porque não é pela força da minha palavra. Como pode essa pessoa estar se rendendo a Jesus? Pois é, ele foi encontrado por Jesus e se rendeu à mensagem de Jesus. E todos nós, em algum momento da nossa vida, teremos a oportunidade de sermos encontrados por Jesus. Agora, alguns homens e mulheres deliberadamente vão dizer: não, Senhor, eu prefiro continuar cuidando de porcos. Eu prefiro continuar preocupado com a minha vida, com o que eu vou ter, com o meu trabalho. Eu prefiro continuar preocupado com a minha fama. Eu prefiro continuar preocupado com aquilo que eu tenho mais prazer na vida. E essa escolha acaba sendo minha e sua. Aquele homem não foi possuído do nada. Nós não temos a história dele, mas possivelmente ele entrou numa sucessão de atos que o afastaram de Deus, a ponto desses demônios poderem tomá-lo. E a vida de todos nós é assim. Quanto mais a gente se bestializa, quanto mais a gente diz não ao Senhor, e aqui eu não posso deixar de lembrar da história do filho pródigo, onde o filho chega para Deus, para o pai, e diz: olha, pai, eu não quero mais viver com o Senhor. Deixa eu seguir minha vida. E ele acaba querendo comer as comidas dos porcos, como um animal. Essa é a história de todos nós. Essa é a história de todos nós quando nós decidimos nos afastar do Senhor. E a gente vai se bestializando, vai se tornando animal, a ponto de desejar comer a comida dos porcos. Eu não sei o que esse encontro diz para você, mas
existe uma batalha espiritual sendo travada em todos os momentos. Eu tenho dito aqui que o seu maior inimigo não é o diabo, embora muitas igrejas vão dizer que é o diabo, não. O seu maior inimigo é você mesmo. Porque a Bíblia diz que o diabo foi derrotado por Jesus na cruz. O problema é que muitas vezes nós queremos culpar o diabo por todo o mal. Sim, é ele quem nos leva, é ele quem nos oferece, é ele que chega com a bandeja. Certa vez eu estava, acho que numa aula de teologia, e um professor falando, ele falou assim, gente, às vezes o rapaz está falando lá, dizendo que é o diabo, e o diabo está falando, eu nem estava lá. Como é que você vai botar a culpa em mim? Eu não sei de nada disso que está acontecendo, não. Não bota a culpa em mim, não. Que tipo de vida você tem vivido? Aqui nós podemos tirar algumas lições. Como você tem tratado e olhado para aqueles que estão dominados pelo mal? Você tem se preocupado mais com porcos ou com pessoas? Você acredita de fato que existe um reino espiritual e que um dia nós teremos que prestar contas diante de Deus e viver eternamente, ou juntamente com Deus ou distante dele? Porque você pode frequentar os cultos, as missas, todos os domingos e ainda assim não entender que isso é real. E nós temos um chamado. E para mim, uma das lições principais desse texto é que quando nós somos libertos do mal que nos domina, nós somos convidados a fazer o quê? Compartilhar essa mensagem. E a minha pergunta é, nós temos compartilhado a mensagem de Jesus para os nossos? Tem muita gente que diz, pastor, mas eu não sei falar. Eu falei, e eu digo o seguinte, você não precisa falar, você precisa viver. O falar é uma consequência. Quando você vive Jesus e vive a transformação que Jesus te proporcionou, as pessoas muitas vezes irão até te perguntar, mas o que aconteceu com você? Você vivia alienado, agora o que mudou? E aí sim, você que é tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele também vai tomar a sua voz, vai tomar a sua mente e vai te trazer as palavras claras. Eu sou péssimo em memória, eu sou muito ruim. E é interessante que quando eu estou conversando com algumas pessoas, alguns textos bíblicos começam a vir à minha mente, algumas palavras começam a vir à minha mente, naquele momento eu tenho a clara certeza de que é o Espírito Santo me clareando. Porque eu nem lembrava daquilo. Mas está dentro de mim. Alguém que é muito maior do que eu. Alguém que me criou. E eu tenho essa certeza. Agora, a sua certeza é só você quem pode ter. Eu não posso dizer para você, principalmente se você não tem esses sintomas que o endemoniado tem, que Deus não vive em você. Mas Deus te conhece em secreto. Ele sabe de fato se você é um servo dele ou não. E de Deus nós não zombamos, é o que diz o texto bíblico. De Deus não se zomba. E quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele nos ajuda a discernir aquelas pessoas que parecem que estão falando de Jesus, que parecem que estão vivendo o Evangelho, mas estão totalmente distantes da graça e do poder de Deus. Quando nós começamos a caminhar juntos como igreja, a nossa ideia era que nós fôssemos pregar um evangelho onde Jesus fosse o centro. E o nosso desejo era abraçar as pessoas, acolher as pessoas como elas estão. Assim como Jesus acolheu esse endemoniado.
Assim como Jesus acolheu o apóstolo Paulo, que perseguia o próprio Jesus. Assim como Jesus acolheu e entrou na casa de Zaqueu, sendo Zaqueu talvez um dos maiores ladrões de Israel. Assim como Jesus acolheu aquela mulher que estava prestes a ser pedrejada por ter cometido adultério. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Se você foi liberto por Jesus, hoje Ele está dizendo para você, volte para sua casa e conte para os seus o que Ele fez com a sua vida. Conte para os seus filhos. Viva isso com a sua esposa, com o seu esposo, com seus pais. Porque senão não faz sentido. É como se nós tivéssemos um remédio e nós temos uma solução para o problema da humanidade e a gente guarda só para a gente. E quando se trata de um remédio ou de um filme que você gosta, você quer dizer para todo mundo. Mas muitas vezes nós não temos dito a receita para a desumanização de muitas pessoas. Sabe aquele seu amigo que está afundado nas drogas, que sente um vazio? Aquele seu amigo que vive indo de bordel em bordel? E você não tem coragem de chegar para ele e falar assim, cara, isso está destruindo sua vida. Será que de fato Jesus nos transformou? Ou também nós achamos que fomos transformados por Ele? Gostaria de convidar você a meditar nessa música que a gente vai cantar agora sobre a importância de nós que fomos transformados e libertos pelo Senhor, continuar propagando essa mensagem do Evangelho. E meu irmão, se um dia alguém aqui ligar para você, ô Marcelo, por favor, vem aqui, eu acho que tem alguém endemoniado na minha casa. Vá sem medo. E quando chegar lá, não precisa ficar conversando, não. É simples. Clama pelo nome de Jesus e peça que aquela pessoa seja liberta pelo poderoso nome de Jesus. Não precisa ligar para o pastor. Você mesmo pode fazer isso se você é um servo do Senhor. Você pode clamar com a autoridade que há em você, vinda de Jesus, e dizer em nome de Jesus, seja livre desse mal. E essa deve ser a nossa oração pelos nossos governantes. Essa deve ser a oração pelos nossos vizinhos, por essas pessoas que praticam o mal. E nós devemos ser porta-voz dessa mensagem, como pessoas que estavam aprisionadas pelo mal e pelo pecado, agora libertas. Nós somos convidados por Jesus para voltar para os nossos, para a nossa casa e dizer, eu encontrei algo maravilhoso. E eu quero compartilhar isso com você. Amém?